muito bem-vindos à série Desbravando a Fonte Chaveada com Osciloscópio e Passo a Passo, onde eu, professor Rodolfo, pego uma fonte chaveada e vou medir nos pontos estratégicos dela e de seu funcionamento, beleza? Para ensinar vocês tudo o que acontece nesse circuito tão importante aí no seu dia a dia. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês tudo sobre o sinal PWM da nossa fonte chaveada. É isso mesmo, o sinal que controla o MOSFET chaveador, que controla o transformador Schoeper da fonte chaveada e que faz todo o funcionamento da fonte acontecer de forma maravilhosa. E detalhe ainda, tudo isso com osciloscópio. Vamos usar o variac para variar a tensão para mais e para menos na entrada da fonte de alimentação chaveada, e você vai ver como o PWM reage para controlar o MOSFET chaveador, então o transformador Schoeper, para fazer toda essa compensação de variação de tensão na entrada e manter a tensão na saída de forma maravilhosa, top de linha e sensacional. Conteúdo exclusivo Eletrônica Fácil. Todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Loja Eletrônica Fácil, treinamentos, e-books e muito mais. Tá curioso para ver essa aula show de bola? Fica até o final desse vídeo que é simplesmente top de linha, beleza? Vamos nessa! Galera, vamos então agora entender como que funciona a etapa de controle do enrolamento primário do transformador Schoeper dessa fonte chaveada, tá? Nós temos aqui então um circuito integrado oscilador que vai mandar um sinal PWM para o gate do MOSFET, e através desse sinal PWM o MOSFET vai determinar quanto tempo o nosso enrolamento primário do transformador Schoeper será ativado e quanto tempo ele será desativado. E obviamente, quanto maior a largura do pulso em alto do PWM, mais tempo o gate do MOSFET fica ativado, mais tempo o enrolamento primário do Schoeper ficará energizado também, armazenando maior energia eletromagnética. Quanto menor o duty cycle, ou seja, quanto menor o tempo em alto do PWM, enviado pelo nosso CI oscilador, menor será o tempo que o MOSFET ficará ativado como chave fechada, menos energia eletromagnética o nosso transformador Schoeper irá armazenar em seu enrolamento primário. E também, automaticamente, pessoal, quanto mais energia esse transformador Schoeper tem armazenado no seu enrolamento primário, mais ele tende a repassar de energia para o seu secundário. Então, quanto mais tempo ele fica energizado no primário, maior a tensão induzida no secundário. Quanto menos tempo o primário fica energizado, menor a tensão induzida no secundário. Fechou? E automaticamente esse CI, para que ele determine o quanto de tempo que o MOSFET tem que estar ativado para controlar o transformador Schoeper para induzir uma tensão na saída, isso vai depender do quê? De o quanto de corrente está saindo na nossa fonte chaveada. Então, se o consumo está alto na saída da fonte chaveada, o que vai acontecer? Automaticamente aumentou o consumo de corrente na saída do nosso circuito de fonte de alimentação chaveada, a tensão de saída do transformador tende a dar uma riadinha, tende a atenuar, tende a baixar. Se ela tende a baixar, o circuito de feedback vai avisar o oscilador, e o oscilador vai aumentar o duty cycle então do PWM para poder manter mais tempo o primário energizado para compensar essa queda lá no secundário. Então aumentou a corrente na saída, automaticamente vai dar uma quedinha na tensão, feedback avisa o oscilador que aumenta o duty cycle do PWM para aumentar a energia eletromagnética do primário, aumentando a tensão do secundário, compensando então esse aumento do consumo de corrente. Da mesma maneira, se o consumo de corrente da saída tende a baixar muito, o que vai acontecer? Se eu manter o mesmo duty cycle lá no primário, automaticamente eu vou ter muita energia eletromagnética armazenada lá, que vai induzir uma tensão muito grande no secundário, que vai tornar a saída uma tensão maior que 12. Então, saindo mais do que 12 por microsegundos, essa tensão alta, na malha de feedback manda lá para o CI oscilador, ele fala, opa, a tensão está muito alta. Aí ele reduz o duty cycle para diminuir a tensão induzida na saída para voltar a ter 12 volts estabilizado de forma show de bola. Tudo isso aqui, pessoal, é um conjunto de funcionamento do CI oscilador, MOSFET, enrolamento primário do Schoeper, enrolamento secundário do Schoeper, retificador de saída, estabilização de saída, e quem manda
esse sinal de feedback é um conjunto do funcionamento do TL431, junto com fotoacoplador, junto com divisor de tensão, tudo isso de forma maravilhosa. Tá bom? Mas agora vamos à prática, tá bom? A referência negativa nós vamos manter aqui, tá? E agora a nossa ponta de medição, nós vamos medir aqui, ó, esse cara, ó, que é um pininho da barra de pinos, beleza? Que eu soldei aqui para a gente testar o gate do nosso MOSFET, tá? E aí, a ponta de prova número 2 vai medir ao mesmo tempo a tensão elétrica de dreno do nosso MOSFET, beleza? Então, a tensão de dreno está nesse pino aqui, ó. Fechou? Então, canal 1 vai medir a tensão de gate, canal 2 vai medir a tensão do dreno. Combinado? Vamos para cima. Meus queridos, então nesse momento o consumo de corrente elétrica na saída da nossa fonte chaveada é de 0 A. E esse sinal que a gente está medindo aqui no canal número 1 é o sinal do gate. Beleza? E aí você já consegue enxergar pequenos pulsos. Perfeito? Olha lá que bacana, né? Então pequenos pulsos que o CI oscilador já está mandando para o gate, ó, uma pequena rajada de pulsos, né? Para que então a gente consiga controlar um pouquinho lá o primário do nosso transformador Chopper, já induzir uma tensão no secundário, tá bom? Mas o nível de esforço do enrolamento primário do Chopper nesse momento é muito baixo. Por quê? Porque a solicitação de corrente lá na saída é muito baixinha. Então, o pouco tempo que o primário do Chopper vai ficar energizado já é suficiente para manter uma tensãozinha lá no secundário e manter estabilizado em 12 volts, tá bom? Para comprovar isso, vamos medir o duty cycle desse sinal PWM, tá? Então, nesse momento, eu vou vir aqui, ó, no menu principal, vamos em Measure, vamos em Horizontal e vamos medir, pessoal, o duty mais. Duty mais é o tempo do PWM em nível 1, é o percentual de tempo em nível 1 que está gerando trabalho, tá? Ó, olha só que interessante. Nesse momento, o duty cycle, gente, é de 5%. 5%. Então, é muito, muito pouquinho, né? Então, vou apertar a tecla single aqui, ó, para a gente ver um ciclo completo na tela do osciloscópio. Então, o duty cycle é de 5,3%. Então, apenas 5,3% é suficiente para manter essa tensão de saída estabilizada em 12 volts com um consumo de 0 A, tá? Beleza? Vou voltar aqui no modo Run novamente, vou mexer aqui um pouquinho na escala de tempo, ó, do nosso osciloscópio, para você ver o que vai acontecer com essa quantidade de pulsos que está sendo exibida aqui na tela do nosso osciloscópio, tá? Pessoal, presta atenção agora no volume de pulsos, tá? No volume de pulsos que está sendo exibida na tela do osciloscópio. Eu vou subir a corrente nesse momento para 0,1 A. Preste bem atenção no que vai acontecer. Olha como a rajada de pulsos, gente, já aumentou substancialmente. Ó, vou desligar aqui a carga eletrônica. Pouquíssimos pulsos lá no gate do MOSFET, para induzir a tensão no primário, para mandar a tensão lá para o secundário. Corrente 0. Agora vou ligar a carga para mandar 0,1 A de consumo. Então, gente, olha só que legal. Você acabou de aprender uma coisa muito legal na fonte chaveada, que é o famoso modo burst. O que é o modo burst de funcionamento da fonte chaveada? É quando a corrente na saída dela é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que o CI oscilador percebe isso, ele vai pegar e vai mandar o mínimo de pulsos possível lá no gate do MOSFET, que controla então o primário do Chopper, para que ele consuma a menor energia possível para manter a fonte em funcionamento. Então, quando você pega e faz a análise do gate do MOSFET e do funcionamento do oscilador e vê o mínimo de pulsos possível, é porque provavelmente a saída da sua fonte pode estar em aberto, ou seja, não tem carga plugada lá, e ele vai entrar no modo burst de funcionamento. E aí, para você ver a mudança significativa, quando a gente liga aqui a carga eletrônica com 100 mA, ó, 100 mA, automaticamente a rajada de pulsos já aumenta pra caramba.
Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Agora vamos analisar então como que tá o nosso querido duty cycle desse sinal com 100 mA. Vou apertar a tecla single. Vamos lá, ó. Vou abaixar aqui o nível de trigger. Aí, bacana. Então, nesse momento, pessoal, o duty cycle está em 5%. Então, a gente tem 5% do tempo em 1. Deixa eu medir o duty cycle negativo para vocês verem aqui também, ó. Então, measure. Duty cycle negativo, o tempo em baixa do sinal PWM, tá? Beleza? E agora vamos ver aqui as medições. Ó. Então, se eu tenho 5% ativado, eu tenho 95% em nível 0. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Então, desta maneira, a gente tem a característica do nosso querido duty cycle do sinal PWM quando o consumo de corrente na saída é de 100 mA. Tá bom? Fechou? Agora vamos elevar aqui, ó. Vou elevar a amplitude do canal número 1. Ah, e uma outra coisa bacana a mostrar para vocês também é o seguinte. Pô, professor, mas qual que é a tensão desse sinal aí PWM que o sei oscilador está mandando, tá? Ó, a tensão máxima, gente, desse PWM é de 11 volts. Então a tensão do gate do MOSFET máxima gira em torno de 11 volts. Beleza? E a frequência desse sinal PWM está em cerca de 24 kHz. Então a frequência de chaveamento desse MOSFET é de 24 kHz. Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Agora, gente, vamos ativar aqui o canal número 2. Então, vou ativar o canal número 2. Por que eu vou ativar o canal número 2? Porque a gente vai medir, então, a tensão de dreno do MOSFET. E aí, essa tensão de dreno é para girar em torno aí dos seus 180, 200 volts. Então, já vamos mexer aqui na escala de tensão, ó. Eu vou colocar aqui uma escala de tensão aí. Vamos ajustar aqui a atenuação. Então, canal número 2. Ponta de prova em 10x. Muito bem. E agora vou colocar no modo run. Muito bem, top de linha, show de bola, ó. Então agora, com o canal número 2 ativado, vou colocá-lo aqui para baixo, ó. Beleza? E agora nós estamos medindo a tensão de dreno. Beleza? Vou clicar aqui em trigger, ó. Então vou ativar aqui o trigger, ó. Aqui então, ó, trigger. A referência do trigger, pessoal, vai ser agora canal número 2, tá? Canal número 2. Muito bem. E agora eu vou jogar aqui o trigger, ó. Exatamente no sinal da nossa fonte chaveada, tá? Ó. Olha lá que bacana. Muito bom. E agora eu vou apertar single. Vou jogar o trigger sobre o sinal. Muito bem. Top de linha, maravilhoso e show de bola. Beleza? Agora, pessoal, o que nós vamos analisar aqui que é algo muito, muito importante para você que ama entender como funciona o fantástico mundo da eletrônica, tá? Essa aqui, ó, é a tensão do terminal dreno do MOSFET e esse aqui é o gate do MOSFET. O MOSFET canal N, ele possui o seguinte funcionamento. Quando você coloca positivo no gate, o MOSFET trabalha como chave fechada. Quando você coloca negativo no gate, o MOSFET trabalha como chave aberta. Então veja que no momento que o gate está em nível 1, o MOSFET ele está trabalhando com chave fechada. Então a tensão que fica no dreno é a tensão bem próxima de 0 volts, que é basicamente a tensão de uma chave fechada. Então, se nós temos aqui uma tensão positiva no gate, MOSFET chave fechada, ele não fica com quase nada de tensão e toda a tensão vai para quem? Para o primário do transformador Chopper. No momento que você desliga o MOSFET, no momento que o sinal do gate vai para nível 0, o que acontece, pessoal? O MOSFET entra como chave aberta, então corta a circulação de corrente do primário do transformador Chopper. Se ele trabalha como chave aberta, o MOSFET agora vai tender a absorver toda a tensão para ele entre os seus terminais. Tensão de dreno source, chamada de VDS também.
Então, momento de chave fechada, VDS, tensão de dreno, tende a zero. Momento que o MOSFET trabalha com chave aberta, não está conduzindo, ele absorve toda a tensão. E por que essa tensão que ele está absorvendo aqui não é uma tensão quadrada bonitinha? O enrolamento primário do transformador Schoeper tem duas indutâncias muito interessantes que a gente tem que estudar quando você analisa fonte chaveada, que é a famosa indutância de dispersão e de magnetização. E essas duas indutâncias é que determinam o formato exatamente desse sinalzinho que você está vendo aqui. Tá bom? Mas tudo isso a gente tem que analisar num curso de fonte chaveada, com mais tempo, com mais tranquilidade. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Mas o mais importante que você tem que entender aqui, nesse momento, é o seguinte, que nesse momento aqui, então, o nosso MOSFET está em condução, tensão do dreno zero, toda a tensão fica no primário do Schoeper. Cortou o gate do MOSFET aqui, ele entra como chave aberta e ele vai absorver toda a tensão para ele entre os seus terminais e o Schoeper fica desligado. Então veja que o transformador aqui, o Schoeper está 95% do tempo desligado e apenas 5% ligado, tá? Muito bem. Agora tem 1 ampere sendo consumido pela carga eletrônica da Rigol, carga eletrônica DL3021. Beleza? Vamos ver como que o circuito vai responder na prática? Olha só que bacana. Vamos lá? Vou apertar single de novo. Veja o quanto já mudou. Vou colocar no modo run aqui, ó. Vou acertar o trigger aqui do sinal. Ó. Olha aí que bacana. Vamos fazer um trigger diferenciado aqui, gente. Vamos fazer um trigger diferenciado, ó. Vou colocar o trigger aqui, ó. Vou ativar o trigger. Não mais em edge. Vamos colocar aqui em N edges, N bordas, tá? Beleza? E aqui vamos colocar o trigger com o modo normal, tá bom? Olha lá que bacana, aí. Então esse modo N bordas você consegue selecionar a partir das múltiplas bordas que estão acontecendo no sinal, onde que você vai trigar o sinal, tá? Então aqui está na borda número 1, olha aí como o sinal ficou lindo, maravilhoso e super mega estabilizado, tá bom? Que para uma corrente elétrica de 1 ampere, o duty cycle já foi para 22%. Olha lá que bacana. Então anota aqui para mim no campo de comentários que quanto maior a corrente de saída, da fonte de alimentação chaveada, maior tende a ser o duty cycle do sinal PWM que controla o MOSFET que manipula o transformador Schoeper. Quanto maior a corrente de saída da nossa fonte de alimentação chaveada, maior tende a ser o duty cycle, maior tende a ser o tempo que o gate do MOSFET vai ficar ativado para controlar o primário do Schoeper, que faz então toda a indução da tensão de saída do nosso querido sistema de fonte de alimentação chaveada, tá? Maior o consumo de corrente, maior é o duty cycle, maior o tempo que o gate fica acionado, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Agora vamos subir o consumo aqui para 2 amperes, gente. Vamos lá? Que é o máximo que essa fonte que foi projetada para suportar, 2 amperes, tá bom? Então 12 volts, 2 amperes, muito bem. Vou apertar a tecla single aqui. Vamos elevar aqui o nível de trigger. Muito bom. Olha só como mudou, hein, gente? Ó, olha como mudou o duty cycle do nosso sinal, tá? Então, aumentei aqui para 2 amperes o consumo. Automaticamente, o tempo que o gate ficou ativado, o duty cycle, o percentual do sinal PWM em nível 1 foi para 42%. Olha que espetacular. Então, dobrei a corrente, o duty cycle praticamente dobrou também, porque ele saiu de 21% para 42%. E automaticamente o tempo em nível 0, apenas 58%. Então, nesse período aqui, ó, gate em nível 1, tensão de dreno tende a nível 0. Cortou o gate do MOSFET, MOSFET abre a chave eletrônica entre dreno e source e então absorve toda a tensão entre os seus terminais. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, quanto maior a corrente de saída, maior o duty cycle para fazer, então, ter mais indução eletromagnética do primário para o secundário do transformador Schoeper. Beleza, pessoal? Tranquilo?
E vale ressaltar, gente, o seguinte, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês, ó. Pra gente continuar a nossa análise aí de Duty Cycle do sinal PWM, tá? Ó. Aqui nós temos o nosso querido variac. E o nosso variac está simulando, então, uma tensão de 127 volts. Então, se a tensão é 127 volts, para um consumo de corrente de 2 A, o Duty Cycle está em 42%. Agora, gente, o que vai acontecer se essa tensão cair? Se essa tensão da rede primária aqui cair? Por exemplo, para 100 volts. Ó. Se diminuir a tensão da rede, automaticamente vai diminuir a tensão sobre o nosso querido transformador Chopper. Se vai diminuir essa tensão, diminuir a tensão do Chopper, se ele continuar com o Duty Cycle igual, vai mandar menos tensão para a saída. Não é verdade? Então, para ele corrigir e compensar essa queda de tensão na malha primária, ele vai ter que deixar mais tempo o transformador Chopper ligado para corrigir a tensão de saída para manter ela em 12 volts, então, ó. Então, cerca de 99, 100 volts. Vamos ver o que vai acontecer, gente, no nosso querido Duty Cycle. Vamos lá, vou apertar single aqui mais uma vez. Ó. Muito bem. Opa! Então, o Duty Cycle subiu para 44%. Fechou? Então, não mudou tanto. Legal, mas já teve que ter uma correção. Beleza? Vamos diminuir agora a tensão aqui para cerca aí de 80 volts. Bom, diminuiu para 80 volts, gente. Automaticamente diminuiu a tensão da entrada. Para manter a saída estabilizada, vamos ter que induzir mais tensão por causa da queda no primário aqui que aconteceu, tá bom? Vamos analisar lá o que está acontecendo então no nosso DHO 914S da Rigol. Vamos lá, vou apertar single aqui. Olha lá, Duty Cycle em 48%. Então teve que, olha lá, 49%, 52%, 54%, tá? Então tá girando em torno aí de 48% a 54% de Duty Cycle, tá bom? Vamos, já que a gente aqui tá para testar, vamos abaixar aqui para 60 volts. Será que em 60 volts a fonte vai continuar funcionando? Ó. Vamos fazer esse teste aqui na prática, tá? Ó. 60 volts. Veja que a tensão na saída ainda mantém estável em 12, tá? E 2 A de consumo de corrente. 60 volts, pessoal. Vamos apertar aqui o single. E olha o Duty Cycle, o que aconteceu, gente? 60%, 69%, ó. Então tá variando aí em torno de 68, 69%. Então agora, olha só, o primário do transformador Chopper tem que ficar ligado a cerca de 68, 69% em nível 1 para induzir mais energia eletromagnética lá na bobina do primário para que ele possa induzir mais tensão no secundário para fazer essa compensação dessa queda de tensão que teve no enrolamento primário do nosso sistema. Então, por isso que as fontes chaveadas são tão espetaculares, pessoal. Porque por mais que a tensão da rede flutue para níveis absurdos, né? Imagine a tensão da tomada da sua casa cair para 60 volts, por exemplo, né? Por mais que varie essa tensão, ela consegue manter a tensão dela de saída de forma fantástica. Tá bom? Belezinha? Então, quanto menor, mais uma conclusão que a gente aprendeu, quanto menor é a tensão da rede, maior tende a ser o Duty Cycle do sinal PWM, para que ele possa corrigir a tensão de saída. Beleza? Então, quanto menor a tensão da entrada, maior o Duty Cycle do sinal PWM, quanto maior o consumo de corrente, maior o Duty Cycle do PWM também, tá? Beleza? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer um negócio doido aqui, ó. Vamos colocar 170 volts. 170 volts. Então, se eu aumentei bruscamente a tensão do primário, automaticamente o que vai acontecer com a tensão do secundário? Aumentei muito o primário,
o secundário vai subir muito, a malha de feedback já avisa o oscilador, ele vai ter que reduzir drasticamente o duty cycle para manter a mesma tensão de saída. Vamos lá, ó. Single. Olha lá que bacana. Então agora duty cycle em apenas 27%. Olha lá que bacana. Tá bom, gente? Beleza? Então, olha só como entender como o circuito funciona liberta a gente, traz muito conhecimento de forma incrível, maravilhosa e show de bola. Tá bom? Duty cycle em 27%. Vamos abaixar aqui a corrente agora para uma corrente aí de meio ampere, para vocês verem o duty cycle baixar novamente. Tá bom? 0,6, 0,5. Vamos lá? Single para fazer um ciclo completo. Olha aí, gente. Duty cycle agora de 8%. Sensacional, né, galera? Comenta aqui embaixo, eu cheguei, para saber que você chegou até esse ponto desse vídeo show de bola. E também a continuação dessa playlist show de bola está aqui nas telas finais, em algum card aqui em cima, links na descrição do vídeo, todos os nossos treinamentos, e-books, loja eletrônica fácil e muito mais. Fechou? Like, inscrição no canal, tamo junto, te vejo no próximo vídeo e vamos pra cima! Tchau, tchau!